Hoje eu quero conversar com você a respeito de enxerto em bloco. O enxerto em bloco é uma modalidade de enxertia óssea que nós utilizamos para ganhar principalmente espessura em determinadas regiões quando o paciente perdeu muito volume ósseo, criou-se um defeito ósseo e aí ele necessita de uma espessura maior de osso para poder fazer a reabilitação do implante. Quer saber um pouquinho mais a respeito do enxerto em bloco? Então assiste o vídeo até o final. Bom, o enxerto em bloco ele pode ser indicado para aquela região onde você perdeu um único dente e criou-se um defeito, como se tivesse um buraco, né, na região onde você tinha aquele dente. Ou ele também pode ser indicado naquelas regiões aonde você perdeu de forma generalizada a condição óssea, o volume ósseo, né? Por exemplo, no caso de maxilas atróficas, aquelas maxilas que não tem osso algum, né? Eu já gravei um vídeo falando a respeito do implante zigomático, que é uma forma de tratamento nesse tipo de situação. O enxerto em bloco, ele também pode ser uma alternativa nesse sentido, né? Aonde você vai colocar vários blocos, vai fixar vários blocos de osso ao decorrer de toda a maxila. Para que nós possamos fazer esse tipo de cirurgia, é necessário que a gente tenha, colha de alguma região do corpo um pedaço de osso compatível para que a gente consiga resolver aquele defeito ósseo que a gente tem na boca, tá? É muito comum isso acontecer, paciente perder principalmente dentes anteriores da maxila, né? Por exemplo, às vezes o paciente perdeu um dente aqui da frente e ele ficou muito tempo sem a reabilitação. O que acontece? O osso ele diminui principalmente em espessura, ele começa a ficar muito fino naquela região. Às vezes você dá uma olhada no espelho, passa o dedo assim, você percebe que tem uma saliência, um buraquinho naquela região, né? E você precisa, para poder fazer o implante, de uma espessura maior de osso. Para fazer isso, você vai ter que colher, vai ter que ter um pequeno bloco ósseo para você poder colocar naquela região e ganhar aquela espessura, tá? Geralmente, quando a gente tem pequenos lugares onde você não precisa de tanto, de um bloco não muito grande, né? Por exemplo, se você perdeu um dente, você consegue do próprio paciente fazer a remoção. Geralmente remove-se o osso aqui do mento, né, do queixo, ou dessa região aqui do terceiro molar, na região do dente do siso. O dentista ele colhe esse osso, ele faz o preparo, ele molda esse osso de acordo com o leito receptor, né, o leito que vai receber aquele local onde você está com o defeito. O dentista ele vai modelar aquele pedacinho de osso para que ele consiga encaixar naquele defeito. E aí ele vai fixar com um parafusinho bem pequenininho para que aquele enxerto ele não saia dali, ele não fique se movimentando, porque se ele se movimentar, o enxerto não dá certo, tá? Então, é uma cirurgia, nesse caso, que você acaba passando por duas cirurgias. Você faz a remoção de um pedacinho de osso e aí você coloca esse pedacinho de osso em outro lugar onde você está com esse defeito. Nos casos maiores de maxila atrófica, o paciente ele necessita de mais blocos ósseos. Se você tirar só aqui do queixo ou só daqui, provavelmente não vai completar a extensão inteira da maxila que está atrófica, que está sem osso. Então, nesses casos, é viável que o paciente vá para o hospital e colha, que retire osso ou de costela, ou de ilíaco, ou de calota, porque ele precisa de uma quantidade maior de blocos para poder serem colocados em toda a extensão, tá, da maxila, para poder viabilizar o caso dele. Para os pacientes que pensam que não gostaria de passar por uma cirurgia de remoção óssea
para colocar no defeito, existe duas possibilidades, tá? Existe hoje blocos sintéticos feitos em laboratórios que podem ser comprados para colocar no defeito ósseo, e também tem os ossos de banco de ossos, tá? Eu já comentei a respeito desse tipo de enxerto num vídeo passado a respeito dos tipos de enxerto, tá? E esses ossos de banco são ossos de cadáver que nós compramos, e aí a gente consegue modelar isso direitinho para colocar no defeito ósseo do paciente, tá certo? Se de repente você quiser saber um pouquinho mais a respeito desse tipo de enxerto, assiste o vídeo que você vai ficar sabendo um pouquinho mais. Após então a instalação, colocado o bloco, o paciente ele vai esperar 6 meses para que aquele bloco fixe bem ao osso. Ele vai retornar ao consultório do dentista, o dentista vai tirar aquele parafusinho e vai fazer a instalação do implante. A partir daí o tratamento é convencional, ele vai aguardar a osseointegração, o implante fixar o osso e depois disso colocar o cicatrizador e o dente, a prótese, que é o que o paciente na verdade está procurando. Pessoal, quando o paciente ele perde espessura óssea, o osso fica muito fino. Eu falei que isso acontece muito na região de maxila, tá? Principalmente na parte anterior. Quando acontece isso, não adianta o dentista comprar o osso, aquele grânulo de osso, e ele preencher esse buraquinho, essa saliência só com aquele material, tá? Não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. O que precisa, quando perdeu esse tipo de espessura, você realmente precisa de um bloco de osso, você precisa de um osso com espessura, tá? Para que você consiga contornar esse problema. Não adianta, infelizmente, só comprar o ossinho, né? Aquele grânulo de ossinho que a gente utiliza muito, né, em cirurgias, para você contornar esse problema. Nesse caso específico, aquele grânulo de osso de enxerto, ele não vai ter resultado se for só colocado aqui, tá? Tem que ser colocado um bloco mais grosso para que você tenha um bom resultado. Bom, então a gente falou a respeito do bloco de osso, enxerto em bloco, como é chamado. Se por um acaso você ficou com alguma dúvida, você pode colocar aqui nos comentários aqui embaixo. Eu vou responder com o maior prazer. Se de repente você achar que esse vídeo foi interessante e outras pessoas possam se beneficiar com ele, eu peço que você compartilhe o nosso vídeo também, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.